Vida e Ministério de Joseph Smith. Parte final. O ministério de Joseph Smith chega ao fim. Embora os santos tenham a princípio desfrutado de relativa paz em Nauvoo, as nuvens da perseguição foram gradualmente se acumulando ao redor do profeta e ele sentiu que sua missão terrena estava chegando ao fim. Numa reunião memorável, em março de 1844, o profeta deu aos 12 o encargo do governo da igreja após sua morte, explicando que tinham então todas as chaves e autoridade necessárias para fazê-lo. Wilford Woodruff, que era membro do Quórum dos 12 na época, declarou posteriormente presto testemunho de que, no início da primavera de 1844, em Nauvoo, o profeta Joseph Smith reuniu os apóstolos e deu-lhes as ordenanças da Igreja e do Reino de Deus. E todas as chaves e poderes que Deus lhe concedera ele selou sobre nossa cabeça, dizendo que deveríamos preparar-nos para assumir a responsabilidade de cuidar deste reino, ou seríamos condenados. Seu rosto estava claro como âmbar, suas palavras nos atingiam como um relâmpago fulminante. Após a morte do profeta, a responsabilidade pela Igreja e pelo reino de Deus na terra recairia sobre o Quórum dos 12 apóstolos. Em junho de 1844, o profeta foi acusado injustamente de rebelião. Embora tivesse sido inocentado dessa acusação em Nauvoo, o governador de Illinois, Thomas Ford, insistiu que Joseph fosse julgado pela mesma acusação em Carthage, Illinois, sede do condado de Hancock. Quando o profeta e seu irmão Hiram chegaram a Carthage, foram livrados por fiança da acusação original, mas foram então acusados de traição contra o estado de Illinois e presos na cadeia local. Na quente e abafada tarde de 27 de junho de 1844, uma multidão enfurecida com o rosto pintado de preto invadiu a cadeia e assassinou Joseph e Hiram Smith. Cerca de 3 horas mais tarde, Willard Richards e John Taylor, que estavam na cadeia com o mártir, enviaram uma triste mensagem a Nauvoo, cadeia de Carthage, 20 horas e 5 minutos, 27 de junho de 1844. Joseph e Hiram estão mortos. Aconteceu em um instante. Aos 38 anos de idade, o profeta Joseph Smith selou seu testemunho com sangue. Tendo concluído seu trabalho na mortalidade com a Igreja e o Reino de Deus estabelecidos pela última vez na terra, Joseph Smith caiu atingido pelas balas dos assassinos. A respeito do profeta Joseph Smith, o próprio Senhor testificou: chamei Joseph Smith por meio de meus anjos, meus servos ministradores e pela minha própria voz desde os céus, para realizar minha obra, cujo alicerce ele estabeleceu, e foi fiel e tomei-o para mim. Muitos se têm maravilhado por causa de sua morte, mas era preciso que ele selasse o seu testemunho com o próprio sangue para que ele fosse honrado e os ínicos fossem condenados. Doutrina e Convênios 136 do 37 ao 39. Joseph Smith, o grande profeta, vidente e revelador destes últimos dias, foi um servo valoroso e obediente do Altíssimo. O presidente Brigham Young testificou: não creio que haja um homem vivendo nesta terra que o tenha conhecido melhor do que eu, e declaro sem temor que, com exceção de Jesus Cristo, nunca houve nem há homem melhor que tenha vivido nesta terra. Sou testemunha disso.